Então, meus queridos irmãos, hoje, dia 3 de maio do ano 2024, estamos abrindo os nossos trabalhos de hoje com a prece habitual do Trevo Sagrado. Que as nossas mentes estejam conectadas com o Criador e com o texto que vai ser lido. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos teus raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força, de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista ou Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Invocamos neste momento a presença de nossos mentores espirituais, diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sim, nossos trabalhos estão abertos também no plano material.
Solta aí faz o compartilhamento aí de tela e a palavra é passada então para Argel Bruni, para nos dizer o que será que ele vai nos fazer hoje. Ok, boa noite. Ô, Tifão, pode ir colocando aí. Eu não consegui colocar, né? A internet toda hora, cara. Ok, Argel, quando quiser. Ô, Tifão, pode compartilhar, por favor? Compartilhou primeiro. Já está na tela, Aqui não está Ageu. aparecendo. Para É, nós está na tela, Argel. é, Será que não vai aparecer? Olha, eu vou Está fazer o um primeiro negócio. Eu slide. vou. Ó, apareceu aqui. Pronto, apareceu Ah, aqui. Pronto. então, segue. Então, boa noite a todos, né? Primeiro agradecer sempre essa oportunidade que o Trevo Sagrado e a Ordem dá para que nós possamos. Tá dando para ouvir aí? Tá. Pronto. Para que a gente possa compartilhar isso. Então, o tema que eu coloquei hoje é será. Mas será o quê? Né? Isso eu vou relatar, foi uma vivência, né, que aconteceu. Hoje vai ser até reduzido o tempo, para que nós possamos discutir mais o assunto. Então, pode passar, João, por favor. Foi eu. Pronto. Aí eu coloquei a planificação divina, né? Vamos lá. Nós vemos que quando nós adquirimos a inteligência, pode passar, João. Pronto. Adquirir inteligência, ele passou a saber o que é certo e o errado. É isso mesmo? fecha o áudio do seu Quando, celular. hein? O áudio do seu celular está aberto e está fazendo dupla. Ah, é porque a tela apareceu no celular, não apareceu aqui no computador. Eu baixei ele todo. Tá bom agora? Continua vindo, mas siga em frente. Tá. E onde toda a energia, que é a causa, né, gerada pelo Criador, né, ela retorna para quem criou, que é o efeito. Aí é que a gente fala que é a lei da causa e efeito, não é isso mesmo? Mas não é só se pensa na lei da causa e efeito quando é coisa ruim. Você já falou isso? Quando é bom, ninguém nunca se lembra disso. Né? Pode passar, por favor. E aí é um relato que aconteceu comigo, isso há algumas décadas, né, atrás. Eu sonhei, né, que estava andando em uma rua em Ilhéus, normalmente, tranquilo, é isso mesmo. Nós vemos que quando nós sonhamos, nós saímos do corpo, né? E aí, nós passamos. Pronto. Aí, quando eu fui abordado por 3 ladrões, isso no sonho, né? Então, eu comecei a conversar com ele, né? Falando o que a gente aprendeu na ordem, que não deve ser feito, né? Que não devia ser, aquilo estava contra a lei, etc, tal, tal, tal. Então, pode passar. O que aconteceu? Desses 3 ladrões, um não quis nem ouvir conversa, se mandou. Um ficou naquele vou, eu não vou, né? Na dúvida, se parava para me ouvir ou ir embora. No final, ele foi embora, foi o que levou minha carteira,
E o terceiro passou, ficou e ouviu tudo que eu tinha que falar com ele. Vai passar. Aí, no sonho, eu já estava em Ubaíra. Entrei na ordem e conversei com o Gilberto sobre o ocorrido. Aí Gilberto falou que que eu não me preocupasse, que ele iria retornar. Foi quando bateram na porta da ordem. Era o ladrão que ficou me escutando. Me devolveu a carteira, disse que estava arrependido e me fez um convite para que eu fosse falar para um grupo de ladrões. Tudo aquilo que eu tinha falado com ele. Certo? Aí eu fui, aí tem essa plateia, mas o que eu estava falando era uma anfiteatro, coisa que a gente olhava, parecia que não tinha limite, era muito grande, certo? E aí eu falei para eles o que nós aprendemos, né, na ordem, sobre as leis. E aí pronto, terminei de falar, aí eu já não estava, já estava em outro local, vou passar, Stefão, que era ali num local semelhante ali ao Corredor da Vitória, cheio daquelas árvores, só que era noite, não está com essa claridade que a gente está vendo aí agora. Era muito escuro. Eu ia andando, né, no corredor da Vitória, aí eu estava me sentindo igual uma pluma, leve. Parecia que eu tinha tirado não sei quantos quilos das minhas costas. Quando por trás das árvores eu notei que tinham vários ladrões. Aí eu já tinha passado por uma experiência, né? Fiquei receoso de continuar. Foi quando o trabalhador falou que o que eu tinha de passar já tinha passado, né? E aí eu continuei tranquilo, parecia que eu estava invisível para os ladrões. Aí meditando, eu vi assim, eu estava em uma determinada vibração, né? Mudei a vibração, aí é como se ele não estivesse me enxergando, né? Aí, ao acordar, eu fiquei com a dúvida. Aí eu já estava acordado, não estava mais dormindo, já tinha terminado o sonho. Eu fiquei com a dúvida: será que podemos passar pelo efeito de um sonho, de uma causa em um sonho? Embora a sensação que a gente sinta é a mesma, né? De um sonho, a sensação é semelhante com estar acordado. E aí, na forma real, eu já conversei com o Gilberto. Aí foi eu e o Gilberto, não sei nem se ele lembra mais disso, sobre o assunto. Aí ele disse que também tinha dúvida, porque ele nunca tinha tido essa experiência. Aí, posteriormente, em uma reunião mediúnica, chegou um irmão informando que aquilo podia acontecer, sim. Que o que nós sentimos é como se fosse real. E o que aconteceu comigo, daquela forma, em sonho, é porque se fosse na real, eu acordado, todo, não fosse em sonho, eu podia desencarnar naquele ato, eu podia ter alguma reação e desencarnar. E não estava ainda no tempo de eu desencarnar, certo? Não estava ainda no momento. Aí fica a dúvida, ficou aquilo. Será que podemos passar pelo efeito de um sonho, de uma causa durante um sonho? É isso que eu quero compartilhar com os irmãos, para ver se alguém também já teve essa experiência, né? E é isso aí que queria passar para você. Eu falei que era bem curto, bem resumido, e que a gente tem um tempo até... Cada um pode ter tido um dessas, né? Então, gratidão a todos, e vamos tentar ver se será possível isso. É só, não. Muito obrigado pela atenção. Bem, como temos, são 8h05, 8h07, 6, mas Hoje foi pequenininho. 10 minutos, mais ou menos. Como é que, Grifão, geralmente a gente interrompe para poder abrir o debate, mas eu acho que como é uma provocação, é uma experiência, ele pede provocação, É uma acho que nós experiência, temos que né? abrir normalmente, direto, e encerramos posteriormente, tá bom? Aí a gente encerra no final, tá? Então, hoje a gente faz diferente, já que nosso Ageu trouxe uma vivência bem diferente e uma provocação para todos nós pensarmos. Então, palavra aberta
Abre para todo mundo aí, Trifão, a possibilidade de abrir seu próprio som. Cá? Então, todos vocês têm. Leila, pode abrir o seu som. Olá, Pronto, Leila. pessoal, boa noite. Boa É, noite. Quando eu estava ouvindo o relato, né, desse sonho, eu recordei de uma situação que eu passei, de um sonho. Esse meu sonho foi, para mim, muito impactante. Primeiro porque minha mãe aparecia no sonho e minha mãe já está desencarnada. Acho que foi o primeiro momento que eu tive essa conexão tão intensa com ela. Foi um sonho onde eu estava trabalhando, né, e eu saía desse local de trabalho para resolver algumas coisas, reencontrava uma prima que eu não via há muito tempo, que estávamos afastadas, e quando eu retornava, as pessoas que eu trabalhei, que eu trabalhava, de um determinado turno, estavam mortas. E eu fiquei super impactada. Eu chorava muito com aquela cena, porque foi. Eu tinha aquela sensação, poxa, se eu tivesse talvez aqui presente, isso não estivesse acontecendo, não tivesse acontecido esse fato. Chorava muito, muito mesmo. E minha mãe me colocava no colo e me consolava. E para mim foi tão real que assim, eu sentia o cheiro da minha mãe. Eu sentia o calor do corpo dela. E deitar no colo da minha mãe naquele momento foi um bálsamo. Foi assim, como se estivesse tirando aquela dor do meu peito. E logo depois, assim, alguns meses depois, passei por uma situação no trabalho, aí, como o do nosso irmão, Argeu, eu já estava acordada, né? Foram meses depois. E as pessoas que apareciam mortas, no sonho, essas pessoas cometeram uma traição assim muito grande. Eles simplesmente eram pessoas da minha confiança, foi praticamente toda a equipe do turno da manhã que trabalhava comigo, simplesmente estava desviando materiais lá da empresa. E foram exatamente. Perdeu. Acho que ela tocou em alguma coisa lá e Deve caiu. ter caído. É, Bom, vamos passar a palavra para o outro. Quando ela retornar, ela continua. Palavra franca. Jussara abriu o áudio. Na verdade, eu abri na hora que o Sr. Ernesto falou, mas eu vou aproveitar deixa, porque eu achei bem interessante essa provocação de Argeu, e aí eu voltei também, né, ao início dos nossos estudos, e aí eu fui assim relembrando assim nesse curto espaço, e aí a sua pergunta me remete a algo assim, a mensagem de sonho, o que é sonho? O desdobramento, a gente está em alma, mas toda causa a gente pode levar para o lado espiritual essas impressões, mas os efeitos só se vão, vamos dizer assim, resgatados, a gente só vai passar por esse efeito encarnados, né? Por isso que vem a encarnação, para a gente aprender através justamente de reparações, ou mesmo que não seja uma coisa, como você colocou, uma coisa ruim, mas enfim, é um efeito que só se processa enquanto encarnados. Seu Ernesto, me ajude aí. Leila, pode Continua. continuar. Ageu, diga, Ageu. minha, por isso que eu coloquei, para a gente passar pelo efeito em sonho. Mas, na verdade, nós não estamos desencarnados, estamos encarnados. Então, minha dúvida foi essa, né? É só, meu. Leila voltou. Quer continuar, Leila? Tem de abrir seu áudio. Está fechado. Seu áudio está fechado.
E a câmera também. Não, Ok, Oi, Leite. estão me ouvindo agora? agora sim. Obrigada, gente. O que aconteceu? Essas pessoas, né, cometeram esse fato, né, de desviar materiais, assim, foi terrível, porque era como se eu estivesse vivenciando aquela cena da morte deles, mas eles sendo presos, né? Então, foi muito impactante e terrível ter essa com na mesma hora que eu vi a cena, né? Que eu cheguei no trabalho e vi essas pessoas que eram da minha confiança sendo presas, entrando num carro da polícia, era como se eu estivesse me conectando novamente para aquele sonho, né? Que aquele sonho era como se fosse uma antecipação do que eu ia vivenciar naquele momento. E aí, com esse questionamento, né, do irmão, se existe, né, essa conexão entre o sonho e a realidade, como isso acontece, essa vivência minha me fez acreditar que é sim possível. É como se eu não tivesse me preparado através daquele sonho, aquela situação seria ainda pior. Né? Você trouxe como a morte para você, né? Se você não tivesse vivenciado através do sonho, talvez você desencarnasse. E por isso o sonho foi como uma resolução para aquela causa, né? Para você vivenciar aquela situação e poder falar com aquelas pessoas. E para mim foi esse sonho, né? Trouxe esse impacto. Certo. Então já temos dois sonhos aí para debater. Tadeu, Vamos lá, continua a palavra franca. Tadeu abriu o áudio. Eu dei abrir porque tá. Boa noite. Ele pediu para abrir todos, aí eu abri. Mas, na realidade, é interessante essa colocação, né, de Ageu, mas eu estou com Jussara. A causa a gente só vai passar pelo efeito encarnado. No sonho, talvez seja uma mediunidade, alguma pessoas que têm esse poder, de, às vezes, de se deslocar no sonho, veem aquela situação, ou que já tem acontecido, ou que vai acontecer, né? Quem sabe em outra vida ele já tenha participado de reuniões, né? Nesse sentido de levar essa palavra às pessoas da sua época, né? Essa é a minha visão. Quem mais? Cristiane Couto e depois Quem abriu Renato. aí? É Juscedan que abriu o microfone. Ah, diga aí, Senna. Falando aí, eu estava escutando, nós já vivenciamos o sonho premonitório. E aí eu estava meditando aqui, começando com o Cris, que quando nós estávamos trabalhando lá em Ubaíra, numa véspera de viagem, eu pude presenciar num sonho uma série de eventos que estavam acontecendo em um momento em que eu e ela estaríamos nos deslocando por um lugar que não era o Vale de Ubaíra. E aí, antes da viagem, eu contei a ela todos os fatos. E, por incrível que pareça, né, que não tem esse coincidência, né, durante a nossa viagem, todas as, digamos assim, as metáforas que eu sonhei ocorreram. Então, vários momentos da viagem, eventos semelhantes ao que eu havia sonhado. E aí eu diria que, em determinados momentos, questões ligadas ao desenvolvimento da alma, sim, pode ocorrer no plano espiritual. Mesmo ela estando encarnada, dentro da necessidade, é deslocado para o plano espiritual e lá, sim, encontrado uma resolução para aquela situação. E aquelas energias que já chegaram em um nível mais denso de natureza material, aí sim vai ser baixar a vibração a nível de matéria, e aí sim vai ocorrer no plano físico, né?
Ramatiz fala sobre isso, sobre a questão de determinadas doenças que vêm para o corpo físico, que está no corpo astral, mas que condensa de tal forma a vibração que é preciso ser expurgado do campo vibratório da alma, e a melhor forma de ser expurgada é através de uma doença no corpo físico. Então, Ageu, eu acho que sim, há a possibilidade da alma precisar passar por um estágio no plano astral para o seu despertamento. Não necessariamente precisaria vir ao plano material. Quando precisa vir ao plano material é porque há uma outra necessidade de tomada de consciência da alma enquanto reencarnada nesse período evolutivo. Espero ter contribuído. Boa noite. Alguma coisa, Ageu? Boa noite, posso falar? Pode falar, Renato. Boa noite. Meu irmão Ageu, quando você estava trazendo a sua vivência, a mim veio de totalmente oposto quando da situação que você questionou. Será que você não tinha um compromisso? Ageu caiu, né? Você não tinha um compromisso de ser doutrinador? E que aquele sonho, aquele desdobramento foi lhe lembrando: olha, meu irmão, você antes de encarnar assumiu por aqui um compromisso, né, nessa linha. A menina que falou aí, só aconteceu isso com você uma vez, ou você aconteceu outras vezes que isso está a aparecer o fenômeno de premonição? Já observou se ocorreu outras vezes? Porque isso não deixa de não ser um processo mediúnico. Devolvo a palavra, era só isso que eu queria colocar. Meu irmão Ageu, observe se você não fez um compromisso antes de encarnar, de ser também doutrinador, e doutrinador para essas almas com este processo. Não é almas de ouvir em salão de centros espírita, não. São almas difíceis. Um grande abraço, meu irmão. Ageu, você retornou. Se quiser abrir seu áudio. O seu áudio está fechado. Continua fechado. A Gil está com dificuldade. Pronto, já Tá? abri, já abri. Olha, caiu, você caiu, não foi? Foi, caiu a internet. Uhum. Bom, deixa eu ouvir a Ana Geraldine, depois a gente comenta os outros. Ana Geraldine, abre seu áudio. Sem criança. Ana Geraldine. Ela foi botar o vinho na cama. Então, vamos passar para outra aí. Palavra para outra pessoa. Ageu, o nosso irmão Renato, Uhum. ele arguiu aí que a possibilidade de se resgatar uma causa no astral, uma vez que tivesse sido um compromisso pré-existente. Certo? Uhum. E só para adiantar um pouquinho aí, eu vou lembrar a todos que quando estamos sonhando, nós estamos fora do corpo, mas não estamos mortos. Estamos encarnados ainda. Então, vamos dizer que aqueles ladrões estivessem todos desencarnados. E tem de se cumprir esse compromisso.
Como é que você vai fazer isso? Botam você para encontrá-los, você tenta doutrinar, rouba a carteira, depois devolve a carteira e te convida para transmitir a palavra para outros ladrões. Então, está bem configurado aí o problema do efeito ser possível passar no astral. Lembre que lá é o plano das causas, aqui é que é o plano dos efeitos, mas em circunstâncias, se aqueles com quem temos de passar os efeitos estão desencarnados, então esse efeito tem de se passar no astral e não no físico. Ok? Está claro? Todos isso? Se não está, depois a gente discute mais. Vamos em frente. A Geraldine, vamos seguindo? Caiu, Caiu. Sérgio. Então, palavra franca, meus irmãos. O tema é interessante. Vamos lá. Pacheco dormiu, foi, Pacheco? Está cochilando? Está Seu tentando sonhar Ernesto, para ver a resposta? o senhor agora me confundiu toda, viu? Porque, assim, ó, tudo bem, lá é o plano das causas, a gente pode até vivenciar a experiência futura, mas, vamos dizer, esse grupo, aí é um caso assim, bem pontual, mas vamos abrir de um modo geral, Argil, assim, porque a sua pergunta foi bem assim clara. A gente pode zerar um efeito enquanto, né, desencarnado, né, ou perdão, em sonho, eu posso passar por um efeito em sonho. Eu acho que a própria condição da gente estar fora do corpo é para a gente visualizar aquilo que está à frente, já que existe uma programação. Antes de acontecer aqui, já existiu lá. Então, eu posso prever, eu posso avaliar, mas passar por um efeito, precisaria que essa situação estivesse realmente condensada, materializada, para que houvesse a experiência e o sentimento. Ainda está confuso para mim, seu Ernesto. Ageu. Continua a palavra. Voltando aqui para mim, uma das coisas que eu fiquei também a confusa é essa, que a gente resgata o plano físico, né? Mas, verdade, analisando também o que foi passado na reunião mediúnica, que eu passei aquilo em sonho, porque eu podia ter alguma reação, e se fosse na forma material mesmo, né? E ser desenganado. E não estava na época ainda de eu ser desenganado. Ele disse que ainda tinha um bocado que eu ia fazendo desenganar. Por isso que eu passei aquilo em sonho. E quando a gente observa um sonho, quando a gente não é sonho premonitório, em determinado sonho, a gente sente mesmo. Por exemplo, eu já passei determinadas situações. Uma vez o cara tentando me matar, aí eu dei risada para ele. Como é que você vai me matar? A gente está no plano que a gente está, você não consegue me matar. Quando eu falei isso, o cara fez, na memória desapareceu, entendeu? Porque como é que ele vai matar se a gente está no plano né? No plano das almas? Então não consegue. Mas aí a sensação, o que foi colocado, a sensação que a gente tem é como se fosse na parte física. O que a gente sente é como se fosse na parte física. É por isso que eu fiquei nessa dúvida, que será possível? Ô, Ageu, então nesse caso não foi sonho, nesse caso foi desdobramento, porque quando Isso a que eu acho. alma Na verdade, eu percebe falei um sonho, mas foi um desdobramento, né? exatamente, porque a alma sente e é impactada pela emoção, pela, pela vivência ocorrida, tá? Uhum. Então, no desdobramento, sim, a alma pode ser levada a vivenciar situações e chegar a resoluções de situações, tá? Porque nós, observando no nosso trabalho ao longo do tempo, quantas vezes nós, no trabalho de convencimento de algumas almas que estão endurecidas, levamos ela a uma reflexão, buscando a lembrança do passado, para ela viver a emoção daquele momento e fazer uma reflexão mais ampla, e às vezes chegamos até a auxiliar essas almas a mudarem de comportamento.
Hum? O tema é interessante porque é novo, né? Primeiro que nós sonhamos um monte de coisas e normalmente não retemos quase nada, né? Quando é um sonho como esse que Ageu trouxe, em que ele vivenciou isso tanto na alma como no corpo, e que depois, inclusive, em reunião, lhe foi dito, foi dada uma informação que foi uma salvação, né? Em que ele, se fosse passado na parte material, podia reagir e nessa reação podia ser morto. Então, entendam, o problema todo é a consciência do fato, porque o efeito ele só se processa quando a gente tem consciência. Muitas vezes o efeito passa e a gente passa por ele e não aprende, e vai repetir de novo, certo? Então, por isso que eu digo que, mesmo em sonho, nós podemos passar pelo efeito de uma causa. Mas veja que o corpo ele está consciente do que se passou. O sonho ele foi apenas a informação, mas o corpo recebeu a informação inteira. Então, as sensações, tudo mais, foram percebidas pelo corpo. Então, o efeito podia ter sido passado dessa forma no astral e poderia ter passado no físico. No físico seria imprevisível. Como é que você ia reagir? Como é que os próprios reagiriam? Porque muitas vezes são violentos e, mesmo sem que a pessoa reaja, eles atiram e matam, etc. Então, muitas vezes há uma condição de ajuda espiritual para que o processo se passe de uma tal forma que não haja nenhuma opção para os bandidos virem tirar a sua vida. E, repetindo, estar sonhando não é estar desencarnado, é estar apenas a trindade separada. O corpo físico é um elemento da trindade, está dormindo. O corpo astral, que é outro elemento da trindade, está viajando, vivenciando a história. E a história, se afeta o corpo físico, se o corpo físico recebe todo o impacto dessa situação, então ele está absorvendo essa experiência. E o que é o efeito, se não uma experiência? A causa é metade da experiência. O efeito completa a experiência. Então, tanto podemos passar encarnados, ou encarnados despertos, como encarnados em desdobramento ou em sonho, né? Eu acredito que sim, que não tem nenhuma dificuldade. Quanto ao problema que Leila trouxe, aí se classificou realmente como um sonho premonitório. Só que a morte aí foi apenas uma imagem que foi mostrada para você, porque para você a atitude deles fez com que você os considerasse mortos nas suas relações, porque a decepção foi tão grande que é como se fosse realmente uma morte. Então, o sonho foi premonitório e apenas depois você veio ver o resultado. Só que a polícia se antecipou a você, né? Quer dizer, você viu, já estavam sendo presos. Verdade. Então, sonho premonitório é uma coisa, todos nós sonhamos, todos nós vimos durante o sono, a alma presencia situações que podem vir a ocorrer no plano físico algumas horas depois, alguns dias ou alguns anos depois. Conquanto que quando esse sonho é profundamente impressionante, tanto para a alma como para o corpo, pode passar o tempo que for. Quando acontecer, você lembra imediatamente e faz a conexão. Então, é por isso que eu acho que o fato de estarmos dormindo não impede que a gente tenha a salvação, vamos dizer assim, do lado de lá, porque esses ladrões estavam também desencarnados.
mas são ladrões que atuariam em ladrões físicos e que poderiam realmente te levar a furtar ou roubar, ou até mesmo levar a uma morte. Então, aí a espiritualidade, conhecendo o seu caráter, a sua maneira de reagir, achou que era melhor você passar pelo efeito dormindo, tá certo? Que acordado talvez você reagisse mesmo e aí fosse pior. Quanto ao problema de você fazer a doutrina, isso mostra que, em qualquer circunstância, nós podemos tentar levar uma palavra de transformação para o outro. Qualquer situação. Se eles vão atender ou não importa. Veja que foram três. Um ficou indeciso, mas foi embora com sua carteira. O outro ficou. Então, os dois foram embora e um ficou. E esse que ficou, depois te procurou para devolver a carteira e ainda pediu para você fazer a mesma palestra que você fez para ele, diante de uma assembleia muito grande. Então, há realmente um simbolismo muito forte aí. Mas vamos ver, Geraldine, aí, se já está em condições. Está chovendo aqui? Boa noite, meu irmão, da paz, harmonia, equilíbrio para todos. Eu Caiu não um toró aqui? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Peço desculpa, mas meu celular travou. Meu aparelho, na verdade, quebrou. E aí eu consegui um aparelho substituto. E aí, na hora que eu fui ligar o microfone, ele travou completamente. Aí, por esse motivo também, eu vou deixar a câmera desligada para não travar novamente. Agradecer novamente pela oportunidade de a gente ter, né, esse espaço sagrado do Trevo Sagrado online para que a gente possa dar continuidade, não estando em condições de estar presencialmente, né, que a gente possa continuar conectado com o Trevo, né, mesmo em nossas casas. E agradecer também ao Ageu, né, pela provocação, porque realmente despertou aqui várias coisas. E o senhor já trouxe mais o Juscenan algumas as minhas indagações, mas não deixando de colaborar, né? O que veio para mim com relação ao sonho, né, a experiência do nosso irmão Ageu, da vivência, foi assim, para mim, na adolescência, né, eu tive várias vivências muito parecidas com essas dele, mas que somente agora, na vida adulta, foi que eu consegui fazer essas conexões, como o senhor trouxe, Ernesto. Eu fui vivenciando essas experiências agora, né? Coisas de adolescente, que vieram durante os sonhos, desdobramentos na adolescência, e que eu estou vivenciando no momento presente. Então, tem essa questão da relação do tempo, né? Tempo e espaço, que às vezes a gente pensa que é para amanhã, e muitas vezes é a espiritualidade que já está nos preparando antecipadamente para um efeito que vai ser, né? Talvez resgatado lá para frente, para que a gente saiba como agir diante, né, desses efeitos, porque a gente já foi preparado antecipadamente. Então, para mim, veio essa experiência, né, de poder estar compartilhando muita coisa que eu sonhei, que eu vivenciei, em desdobramento, em sonhos, vieram tudo à tona agora, né? Com relação ao sentimento que eu tive a ele, a vivência dele, foi exatamente desdobramento, né? Como se a sensação que eu tinha não era desencarnados, mas sim que a espiritualidade usou, né, dele e pegou também esses irmãos que precisavam de ouvir essa palestra, né, de passar por essa experiência em desdobramento e realizou esse trabalho, né, no plano astral. Foi o sentimento que me despertou, né? Que esse trabalho foi gerado, foi feito, realizado, compromisso dessas almas, né, todas envolvidas, em que foi necessário fazer dessa forma, assim como ele mesmo trouxe, né? E o senhor também complementou.
que a espiritualidade ela vem trabalhando e a gente ainda tem muito que aprender com ela. Uma outra experiência que eu tive assim com relação à irmã, né, que trouxe a Leila, né, se eu não me engano, a experiência dela, assim, eu sonhei quando eu estava grávida de meu filho que na hora do parto meu filho, na verdade na hora do parto não, eu sonhei com meu filho rasgando minha barriga por dentro. E aí acordei assustada. E durante o parto dele, houve uma complicação em que não seria possível, por mais que eu quisesse o parto normal, né? E na hora eu lembrei do sonho. E aí, quando eu lembrei do sonho, eu já estava dizendo para a médica que tinha alguma coisa errada. Eu já estava sentindo, tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa errada. Não, mãe, tá tudo bem, seu batimento tá bem, o batimento do seu bebê tá bem, tá tudo bem com vocês. Mas aquele sentimento de mãe, né, que não tinha, que não estava, que não tinha alguma coisa errada. E aí, na hora, veio o sonho. E aí, quando veio o sonho, eu fiz, meu filho não vai nascer normal. E aí eu virei para a médica e disse, doutora, tem alguma coisa errada? Eu não vou, mas eu parei de sentir contração na hora e tudo. E aí a médica ainda assim, ainda tentou, colocou um soro para poder estimular mais contração e tudo. E ali naquela hora, elas ainda pensaram, a enfermeira, a médica achou que eu estava desistindo e eu não. Eu tinha sonhado, né? A espiritualidade havia me avisado que não seria daquela forma. Então, se eu persistisse naquela tentativa, talvez nem eu nem ele hoje estivéssemos aqui, porque foi só o tempo de chegar, foi assim na Mansão do Caminho, e lá não é hospital, lá é centro de parto humanizado. Então, não seria realizado cesárea lá, teria que ser encaminhada para a maternidade mais próxima em Cajazeiras. E aí foi exatamente o tempo da gente chegar na maternidade em Cajazeiras. Foi só o tempo de chegar lá. E aí já foi chegando direto para o centro cirúrgico e os médicos e as médicas, quando chegou na maternidade, ainda falou, porque demorou tanto. E ali as enfermeiras que estavam me acompanhando fez assim, mas olha aqui, ó, o estado, ela estava bem, eles estavam bem quando saiu de lá, estava tudo bem quando saiu de lá, né? A situação foi complicando durante, né, o trajeto. Quer dizer, se eu não levasse a sério a minha intuição, o que a espiritualidade havia, né, ali trazido, poderia correr o risco. Ele estava preso, né, com a face. E aí, geralmente, parto de face não ocorre. E na minha adolescência, eu fiquei curiosa numa visita que eu fiz no Nina, né, que às vezes as escolas fazem, né, para poder ver como é feito o trabalho lá e tudo. Eu fiquei muito curiosa, inclusive com uma situação que tinha lá de um parto desse tipo, que a mãe e o bebê, infelizmente, vieram a desencarnar porque o bebê ficou preso e não foi, né, realizado a tempo. Então, um pouco dessas experiências aí que o irmão provocou, né, mas a irmã, que como vale a pena, às vezes, a gente também seguir, né, a nossa intuição, observar a espiritualidade, o que a espiritualidade está ali nos trazendo. E, para finalizar, eu vou provocar ainda mais, porque eu me sinto segura aqui para perguntar, né? Talvez em outro lugar eu não pergunte, eu não me sinta à vontade para perguntar. Eu tive uma experiência de uma ligação telefônica de uma ocorrência onde o pai dos meus filhos estava sendo sequestrado. E aí não ocorreu, porém, um mês depois, tudo bom, tia? E a situação aconteceu um mês depois. Ela sempre participa. Então, com relação a essa situação, para mim, que foi totalmente nova, né? Eu receber uma ligação, atender o telefone, e aí escutar toda a ocorrência, né? E tal, do que estava acontecendo, como se ele tivesse ligado o telefone para mim, não tivesse falando comigo, mas ali eu fiquei escutando tudo que estava ocorrendo na situação,
Aí ligava para ele e não conseguia falar com ele. Aí saí ligando para todos os colegas dele de trabalho, né? Para saber onde é que ele estava, que ele tinha saído no horário de almoço. E aí os colegas começou, todo mundo no trabalho, ligar, procurando saber. Aí ligou, estava tudo bem com ele, não tinha acontecido nada. Um mês depois aconteceu o fato. E eu já tinha avisado, não sai sozinho desse ambiente. Quando vocês estiverem, chega no trabalho e sai todo mundo junto, porque é um local deserto, né? E é um lugar que vocês têm que, não pode estar andando sozinho. Eu já havia avisado para ele, mas ele persistiu no erro e aí quase ocorreu a situação. Então, era essas experiências, essas provocações que, mais uma vez, nos ajuda, porque a gente compartilha, e aí a gente, compartilhando, a gente vai vendo que a gente vai conseguindo trabalhar, né, essa nossas mediunidade, através de sonhos, premonitivos, através de desdobramentos, e a gente vai entendendo que a gente não é assim tão louco como a maioria das pessoas pensam que somos, e tão extraterrestres, né, como a gente pensa. Então, gratidão mais uma vez por esse espaço sagrado que me acolhe tanto e que me ensina tanto. Gratidão. E peço desculpa aí por ter prolongado. Obrigado, Ana. Trifão está me pedindo que eu encerre, porque a gravação está ficando muito grande. Então, vou fazer o encerramento dessa parte e depois a gente ainda abre um espaço para continuar. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus, dizendo-lhe assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Sim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria espiritual e astral do Trevo Sagrado e a nossos guias e protetores pela assistência que nos concederam. E até a próxima sexta-feira, se Deus assim o permitir.